Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. Ela altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e outros, mas principalmente no trecho que ela fala sobre tratar do planejamento da ordem social, da educação básica, fundo de desenvolvimento, manutenção da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, altera o ato das disposições constitucionais transitórias e da outras providências. Meu nome é Felipe. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça, suporte o canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook, Instagram. Muito obrigado. Vamos começar. Se quiser, deixe seu comentário. Faça sua pergunta. Nos afiliamos à Amazon. Se for comprar pela internet, clique no link abaixo e na descrição. Artigo 212. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, da educação básica e da remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições: distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e municípios, e assegurada mediante instituição no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 155, o artigo 2º do caput do artigo 157, os incisos 2 e 3 e 4 do caput do artigo 158 e as linhas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 dessa Constituição. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos em cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades de educação básica, presencial, matriculados nas respectivas redes nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º da Constituição, artigo 211 dessa Constituição, observadas as ponderações observadas e referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: 10 pontos percentuais do âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual for, por aluno, VAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. No mínimo, 10,5% pontos percentuais em cada rede pública do ensino municipal, estadual ou estatal, sempre que o valor anual total por aluno VAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas, cumpridas as condicionalidades da melhoria de gestão previstas em lei, alcançar a evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescido de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o exposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. Os recursos de que tratam o inciso 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta lei. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerado para os fins desse inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos no inciso 2 e 4
4 do caput desse artigo, seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. 10. A lei disporá observadas as garantias estabelecidas no inciso 1, 2 e 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos do artigo 214 desta Constituição. Sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações, quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipo de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especialidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A forma de cálculo do VAF decorrente do inciso 3 do caput desse artigo e do VAT referido no inciso 6 do caput desse artigo. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C, inciso 5 do caput desse artigo, a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo, assegurada a criação, autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte dos órgãos responsáveis dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput desse artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput desse artigo, ser destinada ao pagamento dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput desse artigo, o percentual mínimo de 15% para a despesa de capital. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica e Pública. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para o complemento da União ou Fundeb, referido no inciso 5 do caput desse artigo, é vedada. Para o primeiro cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: Receita de Estado, do Distrito Federal e do município vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo.